O problema é que, como você falou, que é uma perda gradativa, ao longo dos anos a gente vai perdendo essa capacidade de retenção das informações e até de coordenação de tudo que acontece à nossa volta. O ruim é isso, é que quando a pessoa percebe, ela já entrou no processo degenerativo já grave, não é? Então, por exemplo, a demência, quantos tipos de demência nós temos aqui catalogados dentro da sua especialidade? Muitas. Então, por exemplo, a gente vê uma criança abre um computador, ela liga um computador e rapidamente ela aprende tudinho, rapidamente ela guarda, porque ela tem uma caixinha ali, digamos, a caixa preta, vazia. Então, é mais fácil para ela colocar todas as informações aqui dentro. Você acredita que quanto mais informações a gente tem, mais difícil é, com o passar do tempo, você reter essas informações dentro do cérebro? E o que acontece, na verdade, é que quanto maior a reserva cognitiva que a gente tem, quanto maior as conexões cerebrais que a gente estabelece ao longo da vida, mais difícil vai ser a perda que vai acontecer com o envelhecimento. Então, uma pessoa que tem uma reserva grande, a perda que acontece é uma perda que muitas vezes não vai interferir no funcionamento básico desse indivíduo idoso. Enquanto que uma pessoa que não teve estímulos ao longo da vida, que tem um funcionamento cognitivo mínimo, com as perdas que acontecem com o envelhecimento, ele vai ter prejuízo no seu funcionamento diário. Entendi. Então, não é a quantidade de informação, pelo contrário, o exercício dos neurônios, a ginástica dos neurônios é importante, então? Exatamente. Então, quanto mais você ler, quanto mais você tiver atividades diferentes, quanto mais você se interessar por coisas diferentes, mais ativo a gente fica. Exatamente. E é importante reforçar que não só o exercício intelectual é importante para a memória, mas as interações sociais também são fundamentais para que o indivíduo continue com a memória ativa ao longo do envelhecimento. Ou seja, é importante se divertir, é importante ter um bom relacionamento, é importante ter amigos. É isso, doutora? Isso, exatamente. Então, aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que com o passar dos dias não sai, não quer sair de casa, isso acaba interferindo também na qualidade da memória dela? Sim, com certeza. Quanto menor o estímulo social que a pessoa tem, ele vai ter um prejuízo cognitivo maior também com o tempo. Isso é muito frequente, não é? É muito frequente, a gente também tem que atentar por uma questão. Muitas vezes o indivíduo que está isolado socialmente é aquele idoso que, na verdade, ele está deprimido. E a gente sabe que a depressão é um dos inimigos da memória. Então, tem que estar atento, porque o isolamento social, a apatia, eles não são inerentes do processo de envelhecimento. Eles são sinais de que tem alguma coisa errada com esse indivíduo e que tem que ser tratados para que a pessoa tenha a sua memória funcionando plenamente. Entendi. Então, nós estamos já falando das causas da perda de memória. Uma delas é exatamente o isolamento que muitos idosos acabam tendo no seu dia a dia, seja dos amigos, seja da família, porque, olha, realmente uma coisa difícil, não é fácil, porque hoje em dia a vida é muito louca, a vida é muito corrida, todo mundo tem 1001 atividades. E a partir do momento em que o idoso se aposenta, em que ele naturalmente tira o pé do acelerador e diminui as suas atividades diárias, isso vai de desencontro com o restante da família que está a 1000 por hora. Então, ele acaba se isolando. Qual o conselho que você dá para esse tipo de pessoa, para o idoso, que já está ali sem muito o que fazer e ele vê todo mundo, o seu círculo de pessoas que está à sua volta ali a 1000 por hora, mas para ele mesmo sobra pouco? Eu acho que é importante que esse idoso esteja reinventando a própria vida. Né? A partir do momento que a pessoa começa a envelhecer, que ela se aposenta, eu acho que a fase boa de tudo isso é que ele pode se dar o luxo de escolher o que ele quer fazer daqui para frente. Se antes ele tinha as obrigações do trabalho, as obrigações familiares, a partir do momento que ele vai se afastando dessas obrigações, ele pode estar buscando outras atividades para poder estar preenchendo, para poder
está sentindo mais prazer em continuar vivo, e seja atividades sociais, atividades intelectuais, né? Participar de um grupo de idosos, entrar numa academia para poder estar fazendo atividade física, um curso de informática, um curso de língua. Não há atividade mais importante. O importante é que seja uma atividade que dê prazer para esse idoso, para que ele não se sinta isolado e que a vida não tenha utilidade para ele a partir daquele momento. É verdade. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre as causas, porque os idosos têm uma tendência muito grande, também vamos falar disso agora, tem uma tendência muito grande de tomar uma medicação, seja para depressão, seja tranquilizante, seja para dormir. Essas drogas, elas interferem na memória? Com certeza, e muito. Interferem muito. E é importante, primeiro, o uso de um tranquilizante de hipnótico, ele tem que ser acompanhado pelo médico. A lista de medicações que esse idoso usa, ela tem que estar frequentemente sendo revisada, porque muitas vezes o remédio que esse idoso precisou há 1, 2, 3 anos atrás não é o remédio ideal para esse momento que ele está vivendo agora. E a gente sabe que essas medicações, elas têm efeito colateral e com um prejuízo muito importante na memória. Então, tem que ser medicações com indicação exata para o idoso estar usando e indicação para aquele momento que ele está vivendo. Muitas vezes, ele acha que tem alteração de sono, usa um hipnótico, mas, na verdade, o que ele tem, o que está faltando na vida dele é uma higiene do sono. Às vezes, medidas simples, de mudanças de hábitos de vida, vão ser suficientes para melhorar a qualidade do sono desse idoso, sem ter que usar medicações que vão, inclusive, interferir na memória. É importante demais você ter consciência disso. É muito importante você saber que você pode mudar o seu estilo de vida. Às vezes a pessoa está tão condicionada a viver dessa forma, a se isolar, a tomar medicamento para dormir, que ela acha que ela não consegue se livrar mais disso. Mas eu te pergunto, doutor, uma vez que ela tira o uso desse medicamento, ela tem como reabilitar essa memória? Sim, com certeza. Os medicamentos interferem muito, inclusive durante a consulta geriátrica, a gente aplica testes para avaliação da memória e esses testes são aplicados quando o paciente chega usando algum hipnótico e 1, 2 meses depois que ele suspende a medicação. E quando a interferência, o prejuízo na memória é direcionado pelo uso do hipnótico e do tranquilizante, a gente vê um ganho muito grande na pontuação desses testes quando o indivíduo fica sem ele. Mas é importante a gente reforçar que tanto a prescrição quanto a suspensão de medicação, ela deve ser adequadamente avaliada por um médico e até a retirada desses tranquilizantes é uma retirada que tem que ser gradual e acompanhada pelo médico, porque muitas vezes o idoso ele vem usando um remédio para dormir há 10, 15, 20 anos e a retirada abrupta desse remédio vai trazer muito mais malefícios do que benefícios. Com certeza, tem que ser uma coisa orientada, não dá para ser de acordo com a sua vontade, tem que ser uma coisa orientada. Agora, tem uma coisa também que interfere demais na qualidade do idoso, que é a queda. Uma vez que ele cai, ele vai ter a tendência de ficar muito isolado, porque se quebra uma perna, se quebra uma bacia, ele vai ter que ficar deitado, ele deixa de fazer atividade física. Naturalmente, ele tem uma perda na sua qualidade de vida e isso interfere na sua memória também. Com certeza. Um paciente que cai, fratura e fica acamado, a chance dele evoluir com uma piora cognitiva é muito grande, até mesmo porque, pela questão do tempo de internação que ele passa, a questão dele ficar acamado, então o prejuízo sensorial que ele vai ter, o prejuízo de convivência social, familiar, é muito grande e isso vai acabar interferindo na memória. Além do que, uma queda com fratura, o paciente vai sentir dor, né? E aí medicações que a gente usa para controlar a dor podem interferir na memória, assim como o estímulo de dor propriamente dito vai interferir no funcionamento cerebral desse indivíduo. Olha, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, assim quando a Nívia sugeriu esse tema de geriatria aqui no nosso programa, eu bati palma para ela, porque realmente é um tema que a gente leva a informação até você.